Olá, senhores pais, mães, tios, tias, né? Todos os responsáveis pelos alunos do Colégio de Caminhos e Colinas e para você, aluno, aluna que também está assistindo. Então, eu sou o Roberto Eda, eu sou o presidente da mantenedora do Colégio de Caminhos e Colinas, né? E hoje estão aqui comigo a professora Regina, que é a diretora-geral do colégio, né? O professor Harrison, que é diretor da unidade dos meninos, e a professora Beatriz, que é diretora da unidade das meninas, a unidade Colinas. Então, hoje nós estamos aqui, tem todos nós quatro, porque nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é o tema que vai conduzir todo o nosso crescimento, todos vocês durante o ano de 2024. Então, professora Beatriz, o que é um tema orientador do colégio? O tema orientador é o tema que vai guiar, é o tema condutor e que vai guiar tanto os professores quanto os alunos ao longo desse ano de 2024 aqui no Colégio Caminhos e Colinas. No ano passado, o tema condutor foi estudo. Todos nós crescemos muito estudar, né? Graças a Deus, muitos de vocês cresceram muito, né, na capacidade de estudo. Isso se refletiu, né? Nós vamos publicar nas próximas semanas os resultados do vestibular. Mas todos vocês sabem, né, que vocês aprenderam a estudar. Os pais de vocês perceberam, né? Então, professora Regina, poderia explicar um pouquinho o que seria a filiação divina aqui para esse ano de 2024? Bom, então, para a gente entender esse tema, a premissa que a gente está partindo é que todos nós somos filhos. E a gente somos filhos de um pai, de um Deus, né? Então, todos sabemos disso. Mas a ideia de ter esse tema como condutor durante o ano de 2024 é que a gente pode crescer nessa consciência, a gente pode se lembrar mais vezes e a partir dessa consciência de que somos filhos de Deus, teremos outras consequências de coisas que a gente pode crescer, aprofundar, desenvolver durante esse ano. Muito bem, muito obrigado. Então, para Harrison, você tem muita experiência com alunos, né, com pais, né? Então, você percebe, todos eles sabem que eles são filhos de Deus. Então, por que o colégio, então, sabendo que todo mundo já sabe que é filho de Deus, decidiu então que esse ano a gente precisaria crescer em considerar-se filho de Deus? Embora as pessoas saibam, né, que são filhas de Deus, muitas vezes nós vamos nos acostumando com essa ideia. Então, é muito importante, né, nós retomarmos isso para termos de novo, né, em conta, muito presente no nosso dia a dia, na nossa vida, essa grande importância, né, porque sermos filhos de Deus nos dá uma dignidade enorme, né? Então, nós somos escolhidos por Deus e cada um de nós somos únicos, né? Então, e essa característica é necessária que nós possamos recordar sempre, né? Trazer sempre à mente e também as nossas ações, né? Então, isso nos aproxima de Deus, nos aproxima dos outros, né? No dia a dia, na nossa relação com as pessoas. Então, essa é a grande importância. Excelente. Professora Beatriz, no dia a dia você percebe que algumas vezes as alunas, né, principalmente os pais, as mães das alunas, se desesperam porque talvez uma prova que ela não foi bem, algum conteúdo que ela não está aprendendo, ou às vezes ela não se sente, por exemplo, querida pelas suas colegas, né? Você acha que se ela lembrasse que ela é filha de Deus, ou essa mãe, esse pai que estão preocupados lembrassem que são filhos de Deus, isso mudaria alguma coisa nesse comportamento? Sim, então isso nos ajuda. Então, quando a gente, às vezes, a criança, a aluna se sente um pouco chateada, os pais também, e se recorda, né? E se lembra de que Deus nos ama exatamente do jeito que nós somos, e às vezes até com as nossas falhas, os nossos erros, isso traz um conforto para a gente. Então, ajudar o aluno a se lembrar disso no dia a dia e cada vez trazer esse tema, né? E como o Harrison falou, lembrar disso todos os dias e conversar mais sobre isso, acho que vai ajudar cada vez mais que os alunos também consigam se sentir mais confortáveis e também a buscar o crescimento cada vez mais para se sentirem mesmo filhos de Deus, né? Nesse sentido. Muito bem. Então, um primeiro ponto é que essas aflições que nós passamos na vida, algumas vezes nós não fazemos oração sobre elas. E nós não consideramos assim, por que Nosso Senhor mandou essa circunstância? A gente consegue, durante esse ano nós vamos ensinar vocês, nós vamos também aprender a considerar melhor, né, Deus diante das dificuldades, das aflições, das agonias que nós temos.
Ora, também é importante que a gente pense que Deus não está só nas dificuldades. Seria muito bom que quando a gente passa mal, a gente se lembrasse dele. Mas seria muito importante também que a gente pensasse que Deus está principalmente nas alegrias, porque ele tem um projeto. Professora Regina, poderia dizer um pouquinho assim, Deus como pai, né, ele tem um projeto para os seus filhos? Com certeza. Então, quando Deus pensou em cada um de nós, e nos criou, ele pensava algo específico para cada um. Ele pensou em cada um com uma missão. Então, ele espera que cada um de nós, conforme cresce, se desenvolve, busque essa missão, encontre essa missão e aprenda a vivê-la, né? Então, cada um de nós tem alguma coisa a fazer nesse mundo. E Deus vai nos dando também as luzes, as ferramentas para conhecer essa missão. Uma forma de conhecer essa missão é principalmente conversar muito com os pais e mães. Então, vocês como pais, mães responsáveis pelos alunos e as alunas, tem que ter muito claro assim que uma das formas de ajudar as crianças e os adolescentes a encontrarem e descobrirem essa missão é que vocês mesmos contem para eles como foi quando vocês encontraram essa missão, né? Essa missão que cada um de nós vai encontrando a cada dia, vai descobrindo melhor a cada dia, mas que vocês já descobriram como pais, como mães, como chefes de família, como profissionais, nas tarefas que vocês se dedicam todos os dias. Isso ajuda a criança a ir sabendo como é que as pessoas ao redor dela, as pessoas que a amam, descobriram a sua missão também. Professor Harrison, diante dessa explicação que a professora Regina falou, né, da descoberta da missão, é, de que forma assim que a criança poderia entender, relacionar o estudo com essa missão que Deus tem para ela? Bom, o estudo é uma necessidade, né, mas também é uma coisa, uma obrigação grave para nós, né, em que sentido? À medida que eu estudo, né, eu vou tendo conhecimento e com o meu estudo eu posso ajudar as pessoas, né, então isso é muito importante. Eu não estudo só para estudar, né, então para que eu estudo? Eu estudo para poder crescer, como a professora Regina falou, para poder encontrar também a minha missão no mundo, e através da minha missão no mundo, né, com os meus estudos, eu vou crescendo, por exemplo, profissionalmente, academicamente, e eu vou poder ajudar as pessoas, né? Então, é essa perspectiva que relaciona os estudos com a missão, né? Excelente. Professora Beatriz, assim, considerando assim que, puxa vida, nós somos filhos de Deus, né? Então, de alguma forma, os alunos, né, mas principalmente as alunas, né? Existe alguma forma de pensar na filiação divina e se considerar assim mais bonita todos os dias, mais bela? Sim, só delas pensarem, né, que Deus pensou nelas, já desde o início, antes delas serem geradas, elas já precisam pensar que elas são lindas por si só, né? Só delas terem sido pensadas por Deus, elas já são belas por isso, né? Então, uma menina que pensa assim que ela é feia, né? Qual que é o conselho que você daria para que isso que você falou se concretizasse? Eu falaria para ela pensar que Deus a ama como ela é, que ele pensou, quando ele pensou nela exatamente do jeitinho que ela é. Então, com aquele formato de rosto, com aquele cabelo, com aquela cor de olho, é, ele desenhou ela mesmo exatamente daquela forma. Então, para que ela fique feliz exatamente da forma como ela é. E que ela seja grata mesmo, do jeito que Deus pensou nela. Então, que ela agradeça e pense que é desse jeitinho que Deus a ama, assim. Perfeito. E o professor Regina, isso que o professor Harrison falou que é muito importante, a gente estuda, né, para ajudar outras pessoas. Você acha que Deus, que é Pai, quando vê, né, o esforço de um aluno, de uma aluna, né, ele despreza isso? Como é que Deus se sente assim quando vê o esforço, né, de um aluno, de uma aluna nossa estudando? Bom, acho que ele se sente como um bom pai, uma boa mãe, como vocês que estão em casa sentem, né? Então, imagino que quando os filhos de vocês chegam em casa contando coisas, né? Olha, hoje eu aprendi isso, hoje eu descobri isso, hoje o professor me contou essa história, hoje eu percebi que existe tal coisa, né? Eu acho que o coração se enche de alegria. Então, acho que Deus fica contente quando ele percebe
que a gente vai se desenvolvendo, né? Como uma criança pequena, se vocês se lembrarem quando os filhos de vocês eram menores, assim, quando a criança vai se deparando com as primeiras vezes que ela vai descobrindo as coisas, é muito bonito, né? Então, a primeira vez o bebê, né, que ele descobre que ele tem uma mão, né? Então, o bebê fica encantado com a mão e fica olhando para a mão horas, né? Então, ele olha para cada um dos dedos, vê que se movimenta. Então, a gente às vezes vai esquecendo um pouquinho como é descobrir as coisas pela primeira vez. Mas a gente pode ir se lembrando disso, porque Deus vai se encantando, assim como a gente se encanta a primeira vez que o bebê sorri, a primeira vez que fala, né, o nome da mãe, o nome do pai, chama pelos irmãos. Então, Deus também é assim conosco, né? Como ele nos vê assim como uma criança pequena, que vai descobrindo o mundo, que vai aprendendo sobre si, aprendendo sobre os outros. Professor Harrison, algumas vezes você já percebeu que, diante assim, de um filho que não se comporta bem na escola, algum pai, alguma mãe fica decepcionado, né? Ou principalmente quando chegam os boletins, né? Alguns pais e mães, eles ficam tristes até, né? Então, pensando que eles são filhos de Deus, né? Você pode explicar um pouquinho como é que se dá que Deus vê um boletim do aluno? Como é que Deus vê assim a frustração dos pais assim? Bom, apesar da frustração dos pais, muitas vezes, né, e do próprio aluno, Deus não se frustra, né? Então, e Deus tem um plano para nós, né? Então, isso é importante nós pensarmos porque Deus insiste em nós e Ele acredita que haverá uma possibilidade, né? Até por isso também, Deus não nos pune pelas coisas que nós fazemos, né? Mesmo quando cometemos erros. Então, diante de um boletim ruim, né, ou não tão bom, né, não tão agradável, né, é, o que Deus tem para nós, assim, né, o olhar de Deus é de fato esse olhar de esperança, né? Esse olhar de que esse filho ele pode ter um novo comportamento, ele pode mudar ainda, né? Como os próprios pais diante dos filhos, né? Que não perdem a esperança mesmo diante de ter falado uma vez, corrigido uma segunda vez e uma terceira, né? E insistem, olha, eu vou continuar falando até que um dia ele entenda, né? E mude isso, mude essa perspectiva, né? Perfeito. Professora Beatriz, agora imagina assim que passou o ano de 2024. Muitas das alunas, elas meditaram nisso, as professoras cresceram, né? Como você imagina assim uma escola, entende, em que as pessoas lutaram todas assim por considerar cada dia que Deus é Pai, né? O que você acha que vai acontecer no final desse ano? Eu acho que elas vão encerrar o ano mais felizes e também, deixa eu achar uma palavra assim, não é aliviadas, Realizar? realizadas. Acho que quando a gente consegue, nesses momentos, né, em que a gente consegue perceber a filiação divina e que a gente se vê como filhos e traz esse conforto mesmo pra gente, né, até de superar os erros, as falhas, no final as coisas ficam mais leves, né? Então a gente fica mais realizado. Então mesmo com as dificuldades que a gente vai passando ao longo do ano, quando a gente faz aquele balanço de final de ano pra gente ver como foi o final do ano, assim, né? Como foi ao longo do ano todo, chega no final do ano a gente fala, poxa, como foi bom, né? O quanto eu cresci, o quanto eu realizei, o quanto eu ajudei as outras pessoas. Então, acho que é isso que eu desejo para todas as nossas alunas e alunos, né, ao longo desse ano, que eles passem por um ano de muito aprendizado e crescimento mesmo, e que cheguem no final do ano e eles falem, nossa, valeu a pena, assim, eu aprendi mesmo, eu cresci bastante e eu entendi o que é mesmo ser filho de Deus. Tudo bem. Professor Harrison, o que você espera, entende? Assim, como é que você sonharia, assim, um grupo de professores e professoras, né? Que eles, puxa vida, se dedicaram a isso, eles perceberam assim, aprofundaram mesmo, né? Puxa, eu sou um filho muito amado por Deus, né? O que você acha que como professor e professora você espera que aconteça, assim? Bom, como professor, né, eu acho justamente essa perspectiva, né, como a professora Beatriz disse também, é de nós irmos crescendo, né, e não desistirmos. Eu acho que isso é muito importante, né. Então, para o nosso grupo de professores, o que eu
penso também é que seria muito bom, né, nós alcançarmos no fim do ano é esse reconhecimento também do quanto eu, né, na minha pequenez, na minha simplicidade também, naquilo que eu faço todos os dias, eu posso ajudar os outros, né? Então, nisso, a gente vai se reconhecendo filho de Deus, né? O quanto Deus também espera de nós e conta conosco, né? Então, eu penso isso, né? Essa graça, né? Essa alegria de podermos chegar ao fim do ano e olharmos para trás e vermos naquilo de todos os dias, naquele sorriso de todos os dias, naquela palavra de todos os dias, né? O quanto nós também pudemos ajudar as pessoas. Professora Regina, um recado final para os nossos pais e mães, né? O que você, assim, o que nós esperamos dos pais, né? O que nós sonhamos que os pais, qual a esperança que nós temos em relação aos pais que vão, entende, considerar essa realidade da filiação divina? Acho que, em primeiro lugar, que eles se sintam mais fortalecidos, assim, porque, de alguma maneira, Deus confia uma missão grande, né? Deus compartilha com cada pai e cada mãe uma tarefa grande que é de educar os filhos e ajudá-los a se tornarem pessoas cada vez melhores e cumprirem a sua missão. O segundo aspecto é que eu ficaria muito contente assim se todos os pais e mães que estão nos assistindo crescessem durante esse ano em confiança em Deus. Então há coisas que acontecem na nossa vida, com as pessoas que a gente ama, que às vezes estão fora do nosso entendimento, a gente não sabe por que aconteceram, mas se a gente sabe que Deus é o nosso Pai, que Ele ama e que Ele permite as coisas para que seja por nosso próprio crescimento, fica um pouco mais fácil de entender que, ainda que eu não entenda agora, porque disso tudo, Deus vai tirar um proveito e vai tirar alguma coisa positiva dessa situação. Né? Então, confiar que há situações que a gente não entende, mas que são para o nosso bem, e também confiar que na tarefa de educação, os pais e as mães nunca estão sozinhos, né? Então contam em primeiro lugar com Deus e com a graça para agir e cumprir a sua missão como pais e mães, e também contam com o colégio, né? Então aqui no colégio a gente sempre tem as portas abertas, as ferramentas de comunicação sempre disponíveis para agendar reuniões e conversas, então que os pais também, sabendo que são filhos de Deus e que Deus de alguma maneira colocou também o colégio no caminho de vocês para que a gente possa ser esse apoio na educação dos filhos de vocês. Então contem também com o colégio nessa parceria, nessa relação de parceria para educar melhor as crianças e os adolescentes. Então eu agradeço muito, né, que vocês tenham assistido, né, essa sessão. Agradeço à professora Regina, ao professor Harrison, à professora Beatriz. Eu já estou muito entusiasmado, entende, que esse ano, acho que Nosso Senhor no céu está muito contente, vai nos mandar muitas graças, vai nos ajudar a crescer. E olha, não percam as próximas sessões, porque elas são muito interessantes. Na próxima, o professor Evandro vai falar um pouquinho da história, entende, da filiação divina, como ela foi se desenvolvendo pelos séculos. Nos próximos meses, a gente vai desenvolver mais esses tópicos para ajudar vocês e a todos nós a crescermos. Colégio Caminhos e Colinas, ajudar a crescer e crescer juntos. Bom dia, senhores pais, mães, responsáveis, tios, tias, avós, responsáveis pelos alunos do Colégio Caminhos e Colinas. Queremos dar as boas-vindas a vocês. Esse é um ano muito especial e a diretora Regina vai contar algumas novidades para vocês. Bom, em primeiro lugar, a gente gostaria de agradecer a confiança de vocês e a parceria. A gente sabe que os filhos de vocês, os filhos e as filhas, são o maior tesouro que vocês têm. E que se vocês confiarem esse tesouro para passar uma parte do dia, uma parte da vida, para aprender coisas, estar conosco, é porque vocês confiam no nosso trabalho. A gente gostaria de agradecê-los por essa confiança e dizer que juntos, em parceria, escola e famílias, nós poderemos ajudar as crianças e os jovens a se desenvolverem muito. Uma novidade que nós temos para 2024 é que todas as nossas turmas, desde o primeiro ano do ensino fundamental até a terceira série do ensino médio, utilizarão o material do sistema Poliedro. O ensino fundamental, anos iniciais, do primeiro ao quinto ano, continua utilizando o material do Instituto Alphabet, que utiliza o método de alfabetização fônica, o método em que nós acreditamos e que sabemos que é um método que tem resultados comprovados de alfabetização pelo Brasil e pelo mundo. Mas também introduziremos desde o primeiro ano do ensino fundamental os materiais do ensino poliédrico, que é um sistema de referência nacional.
Não sei se todos sabem, mas agora, no início de 2024, já recebemos alguns dos resultados dos vestibulares do final do ano de 2023 e temos alunos que tiraram mais de 900 pontos na prova de redação do Enem, que é uma das provas mais difíceis. Então, nós estamos muito contentes. É uma conquista dos nossos alunos, das famílias e também do colégio, porque é um trabalho que é realizado semana a semana, dia a dia, dentro de sala de aula, nas tarefas de casa, e que essa nota do Enem é um resultado, é uma consequência do trabalho que foi desenvolvido ao longo de todos esses anos de ensino médio. Para que a gente possa atingir esses resultados e nossos alunos consigam obter esse tipo de desempenho nas provas nacionais e nos vestibulares, adotamos o sistema poliedro. O sistema poliedro, ele nos dá um parâmetro de referência nacional. Então, as provas EDROS, que são realizadas por todo o ensino fundamental, do 1º ao 9º ano, e pela primeira série do ensino médio, e os simulados de Enem e de FUVEST, que são realizados pelas turmas do ensino médio, nos ajudam a verificar como é o desempenho dos nossos alunos, comparados não só com a nossa própria escola, dentro do nosso próprio ecossistema, mas também comparados com alunos de todo o Brasil. É muito importante que vocês, pais, tenham claro isso. O colégio é um colégio forte, de ensino forte, é isso que vocês querem, né? Porque os filhos de vocês têm muitas potencialidades, eles têm muita capacidade, e nós, junto com vocês, vamos ajudar a fazer com que esses dons, essas qualidades aflorem. Então, o acompanhamento de estudo que vocês fazem em casa é essencial. Se vocês tiverem alguma dificuldade, nos procurem. Vocês sabem que nós somos um colégio que gosta que os pais estejam aqui. Então, é muito importante que vocês comuniquem para nós as dificuldades, inclusive também as alegrias, os hobbies que os seus filhos têm, aquilo que eles mais gostam na escola. Nós gostamos de ouvir muito o que vocês têm a dizer. Para nós é muito importante. O que vocês nos dizem vai ser muito importante para que nós possamos ajudar sua filha, seu filho a crescer. O primeiro ponto que é importante vocês crescerem é como que vocês vão acompanhar melhor o estudo dos seus filhos. Repito o que a professora Regina disse. Nos interessa muito que os nossos alunos eles estejam preparados para o mundo. Não para tirar uma boa nota dentro da sala de aula, mas que no Brasil todo eles têm a oportunidade de fazer esse lugar melhor, esse país melhor. Então, contem muito com a comunicação direta que nós temos pelo Class Dojo e pelas outras plataformas. E principalmente com a ajuda do PEC, que é o professor encarregado de classe, com os casais que são encarregados de classe também. Se a gente se comunica muito e troca muitas informações, nós conseguiremos crescer juntos e cada vez mais. Esses canais de comunicação, eles são vários, não é para confundir vocês. Por exemplo, porque cada um deles tem uma importância diferente. O Class Dojo, ele é uma plataforma em que você tem acesso a todos os professores. Poucas escolas permitem isso, que vocês possam falar com qualquer um dos nossos professores. Depois, os grupos de WhatsApp são muito importantes para vocês trocarem informação entre vocês. Além disso, nós temos o Instagram, onde vocês vão ver muitas fotos das suas filhas, dos seus filhos. E esse ano nós gostaríamos que vocês também passassem a assistir bastante os vídeos que nós vamos produzir no YouTube. Agora, repito para vocês, se vocês querem que os seus filhos cresçam muito, é muito importante que vocês cresçam. Por isso, esse ano nós preparamos programas de formação mais simples, mas muito acessíveis. Vocês vão receber 2 videozinhos cada semana. Eles são muito fáceis assim de assistir, se vocês não podem assistir só de ouvir. Nós contamos com a participação de vocês. Os pais que já estão conosco há muitos anos, eles percebem assim que eles vão mudando, eles vão crescendo. Repito, o crescimento dos filhos de vocês depende muito do crescimento de vocês mesmos. Isso que a gente comentou da comunicação é que aqui no nosso colégio a gente acredita que é muito importante nós passarmos para vocês as informações, o que a gente percebe, o que a gente nota nos alunos no nosso dia a dia. Eu sei que muitos de vocês estão trabalhando e algumas vezes gostariam de ser uma mosquinha para acompanhar os filhos de vocês na sala de aula, saber como eles são, como eles estão, se eles estão bem. Então, como isso não é possível, a gente tem o Class Dojo, que é a nossa plataforma, e que a gente envia muitas mensagens e muitas informações. Isso pode não ser usual em outras instituições, mas no nosso colégio é. Então, o que a gente gostaria de esclarecer para vocês é que isso não é bronca, isso não é
chamada de atenção, mas isso é uma informação para vocês. A gente acredita que quem são os principais educadores são os pais, são as mães, são as famílias. Então a gente precisa, tudo que a gente percebe aqui no nosso dia a dia, comunicar para vocês, para que vocês possam acompanhar e também nos comunicar caso percebam aspectos, coisas que são importantes para o desenvolvimento das crianças e dos jovens. Então, estejam cientes de que a gente vai enviar os comunicados, mas a gente está enviando porque a gente tem essa relação de parceria que a gente combinou desde o começo e que ela é bilateral. Então, vocês também nos mandam informações e juntos, dialogando, podemos pensar nos melhores caminhos, as melhores soluções. Esse ano também, eu acho que vai ser muito importante para o crescimento de todos nós, também diretores, coordenadores, professores, além de vocês pais e dos filhos de vocês, é que todos nós vamos procurar lutar num ponto que é comum a todos nós. Todos nós acreditamos que existe um Deus que é Criador, mas esse ano nós gostaríamos de aprofundar num tema, é que esse Criador, ele é Pai. Nós não somos servos, né? De uma energia, de um ser todo-poderoso assim que esquece de nós. Nós temos um Pai que nos criou. Você que é pai, você que é mãe, você que é tio, tia, avô, está fazendo também, às vezes, do pai e da mãe. É importante que vocês saibam, vocês são figuras, né, de Deus, vocês são imagem de Deus Pai. Então, durante todo o ano, nós vamos ajudar vocês, né, nós mesmos vamos meditar nesse ponto e vamos ajudar as crianças a perceberem que isso é essencial na vida. Somos uma escola, damos instrução, mas nós vamos exortar vocês a que ensinem os seus filhos a rezarem, que ensinem os seus filhos a orarem. E é importante que eles façam isso com gosto, com alegria, não obrigados. Quando eles perceberem que existe essa característica, que eles são filhos de Deus de verdade, então essa confiança é que vai ajudá-los a estudar porque querem. Para nós é muito importante que eles desenvolvam essa autonomia de quererem crescer, de quererem estudar por conta própria. Outra coisa que é importante frisar é que nós somos um colégio exigente academicamente. Nós exigimos dos alunos porque esse é um desejo também das famílias que nos procuram. Então, pode ser que quando chegarem os resultados do primeiro trimestre, eles não sejam exatamente correspondentes à expectativa que vocês tinham. O que é importante nesse momento? Procurar o professor encarregado de classe e conversar para pensarem juntos um plano de estudos, um plano de ação, um cronograma, uma rotina para ajudar o aluno a aprender a estudar e a estudar bem e com gosto. Nós desejamos que esse ano seja incrível para vocês. 2024, nós rezamos, oramos e temos a esperança de que Deus vai nos iluminar, todos vocês e os nossos alunos, os filhos de vocês, vão ser pessoas melhores a cada dia. Nós acreditamos que Deus vai nos ajudar, vai nos dar graça para que isso aconteça. Novamente agradeço e muito obrigado por confiar no Colégio Caminhos de Colinas. Nós estamos à disposição para conversar com vocês. Colégio Caminhos e Colinas, ajudar a crescer e crescer junto.